Notícias sobre a renovação ou a saída de Marcos Paulo? Propostas, contrapropostas, muita informação nesse vídeo aqui que está sendo publicado no dia de Atlético Goianiense e Fluminense, mas notícia importante, corta os planejamentos aqui do canal, né? Vamos embora, roda a vinheta aí do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante pra gente. E claro, o OneFootball. O link está na descrição, você clica nesse link, baixa o aplicativo OneFootball. Clicou já? Já fez o download? Está show, então tá certo, vai ficar bem informado sobre o Fluminense, vai assistir campeonato francês, campeonato alemão, tudo aí de graça dentro do aplicativo, beleza? Agora sim, vamos pro vídeo. Bem, primeiro eu vou fazer aqui os fatos, né, talvez, como essa informação vem de ontem à noite, tem um pouquinho ali que eu já abordei até num vídeo de ontem, eu vou fazer aqui os fatos rapidinho e depois eu dou as minhas opiniões e sugestões, ok? Os fatos são, Marcos Paulo tem contrato até junho de 2021, a partir de janeiro pode assinar um pré-contrato, o Fluminense negocia a renovação. Na segunda-feira, foi marcada, na última segunda-feira, uma reunião com o Marcos Paulo, os empresários dele, a família dele e o presidente do Fluminense, né? E bem, houve a conversa, etc, e a gente já ficou sabendo de que a proposta feita pelo Fluminense era de um contrato de 3 anos e um salário de 290 mil. Me deixou só uma dúvida se era esse contrato de 3 anos, começava a partir de agora, quando fosse assinada a renovação, imagino que fosse isso, e esse contrato fosse até dezembro de 2023, ou se seria uma renovação a partir de junho, e aí seria até junho de 2024. Mas nesse momento, esses 6 meses aí são quase que, nesse momento, são quase que irrelevantes. Bem, o staff, a família, o Marcos Paulo, vou usar o termo Marcos Paulo fez, tá? Mas Marcos Paulo fez uma contraproposta ao Fluminense, propondo ao mesmo tempo de contrato, 3 anos, com um salário de 350 mil, ou seja, 60 mil acima do que o Fluminense propôs. Bem, com um salário de 290, Marcos Paulo seria meio que o que eu chamaria de lanterna da Série A, que ele estaria no grupo dos principais salários do Fluminense, com Fred, Nenê e Ganso, principalmente, nesses 3 sendo mais referidos. Estaria nesse grupo, mas seria o menor salário desse grupo. Com 350 mil, ele estaria de fato no meio do bolo, com salários semelhantes a esse trio do Fluminense, se tornando de fato também nos salários um dos principais jogadores do time atualmente. Isso no âmbito fora de campo, né? Enfim, dado esses pontos como informação, o Fluminense, a gente tem que começar a fazer uma análise também do clube. Vamos lá, primeiro ponto é sobre a negociação. Aparentemente, ainda bem, essa negociação não será conduzida como a de Dodge, com ódio, porque foi uma negociação baseada no ódio e em farpas na mídia do lado do empresário e principalmente do lado do Fluminense, ambos agindo feito crianças. E aí deu no que deu. Por causa de uma diferença mínima de valores, o Fluminense não renovou com Dodge, Dodge se ferrou e o Fluminense se ferrou também. Ah, mas o Fluminense é muito maior que Dodge. E agora a gente tá indo com o Yuri pros jogos. Você não preferia Dodge de volta? Enfim. Então assim, aparentemente essa negociação não está sendo conduzida dessa mesma maneira, conduzida com fígado, com ódio. Até porque o Marcos Paulo e a família dele têm uma boa relação com o Fluminense, né? Sempre tiveram e tem essa relação de agradecimento ao Fluminense. E nesse momento, uma outra notícia é que um time da Ucrânia, o Dinamo de Kiev, tem interesse em contar com o Marcos Paulo, até dando uma compensação ao Fluminense por esses 6 meses ainda que teria de contrato. Obviamente que essa compensação é uma quantidade de valor baixa, né? Não é como se fosse uma venda mesmo de Marcos Paulo, e talvez não interesse ao jogador ir para o futebol ucraniano, mas é o fato que tem urubus de olho, não urubu necessariamente como foi no caso de Pedro. Ou tem, a gente não sabe, mas enfim, não tem informação sobre isso. E toda a discussão sobre a questão do salário e a renovação, eu acho que tem que partir de um ponto que primeiro, o Fluminense tem condição de pagar. Esse é o primeiro ponto. Para mim não faria sentido algum ter essa discussão se o Fluminense não tiver a condição de pagar um salário desse, de um aumento do salário de Marcos Paulo. Ele provavelmente tem um contrato que ele recebe abaixo, um dos salários ali médio-baixos dentro do atual elenco do Fluminense.
porque ele assinou esse contrato lá atrás e tal, enfim, então com certeza é um contrato que ele ainda recebe muito menos do que um Hudson, ou até de outros jogadores mesmo, deve receber no nível de um Yuri, que assinou ano passado, mas é um jogador que vem em baixa e tal, enfim, não tem um salário destacado. Teria esse aumento, e o primeiro ponto era esse, o Fluminense tem condição de pagar. O segundo ponto é da negociação, que é 350 mil para 290 mil são 60 mil, pô, é quase um salário de um jogador ali de compor elenco. Ok, mas sabe quando você vai fazer uma compra nesses sites aí, o LX, não sei o que você vai negociar com alguém, e aí você vai lá comprar sei lá, alguma coisa aí o cara anunciou por 350, aí você vem e bota, aceita 290? Aí o cara, não. Aceito 330 é o menor preço. Aí você fala, não, quero dar 310. Aí o cara, pô, 310 não dá, acabou a negociação. E aí você pensa, por causa de 20 reais num negócio de 330, eu não comprei o produto que eu queria comprar. Talvez seja a mesma coisa em relação a Marcos Paulo. O Fluminense pode ter algumas formas de negociar que eu vou sugerir, mas assim, tem realmente a necessidade de, por causa de 60 mil, por causa de um valor ali menor, perder um bom jogador de graça? Vamos lembrar disso. Até porque esse valor de salário provavelmente vai se pagar no caso de Marcos Paulo. O Fluminense hoje tem ali um projeto de venda e etc. E com o euro, ainda, mesmo em queda, ainda tem um valor significativo de que, se a gente for considerar um salário de 350 mil, daria cerca de 4 milhões de reais por ano. Isso não é 1 milhão de euros. Ou seja, se em um ano, olha só, assinou no final de 2021, o Fluminense vender Marcos Paulo por mais do que 1 milhão de euros, só pra ter noção, Gilberto foi vendido por mais do que isso, tá? Se o Fluminense tiver por mais de 1 milhão de euros vender Marcos Paulo, já valeu a pena, porque ele usou o jogador por um ano, não perdeu de graça e ainda ganhou um dinheirinho no fim. É óbvio que esse é um cenário ridículo, né? Isso não vai acontecer e tal, enfim. Mas entende como o cálculo é até relativamente simples nesse caso, que o Fluminense usou um bom jogador, vendeu, e o que ele pagou, ele gastou de salário, ele ainda reaveu nessa venda e ainda sobrou um dinheiro. No contrato todo, seriam 12 milhões de reais, cerca de 2 milhões de euros, mais ou menos, um pouquinho mais. Ou seja, a venda de Marcos Paulo provavelmente se dará por um valor maior, mesmo que ele esteja em baixa, porque é um jogador que tem muitos ativos dentro dele. As convocações para a seleção de base de Portugal, o passaporte português que facilita a entrada em União Europeia e etc, etc. Isso é também um bônus para ele. Atuações destacáveis, tipo assim, atuações em que ele jogou muito, isso faz diferença até mais do que um jogador regular. Ele já está no mapa da Europa de muitos clubes, a gente vê agora os clubes mais Série B, assim, né? O Dinamo de Kiev, por exemplo, é o tipo de clube que está ali na órbita, mas ele já esteve no mapa de times maiores, né, como já foi noticiado também, questão de Internacional e etc. Então, assim, provavelmente vai render uma boa venda, mesmo que esteja mal. Essa é uma coisa significativa sobre Marcos Paulo. Não vale o investimento. Agora, por último, seria uma sugestão de negociação. Nunca negociei um jogador, nunca dei 2 treinos, fiz 2 renovações, mas fica aqui, né, um ponto que eu acho que deve ser considerado também, que é contrato de produtividade. Marcos Paulo, um salário de 290 mil seria equiparado a um salário dos maiores do elenco do Fluminense. De jogadores, 3 jogadores que já se consagraram na carreira. Ganso já se consagrou lá no início da carreira, não vinha numa boa fase, mas tinha um nome muito grande quando assinou. No fim das contas não está valendo a pena, mas quando assinou fazia sentido. Fred, o ídolo máximo do clube para mim, e o outro seria Nenê, que quando assinou não fazia muito sentido o valor do contrato, mas justificou com um início de ano e início de Brasileirão muito bons. Então assim, Marcos Paulo estaria entrando nesse grupo. Um salário de 290 mil com metas e para serem batidas, etc., até chegar a um salário maior, eu não acharia que seria uma proposta ofensiva para o jogador ou seria uma proposta ruim. Talvez a negociação, né, olha só, a cada gol na temporada aumenta 10 mil de salário, e aí ele fazendo 6 gols na temporada, ele equipara o salário dele realmente. Acho que pode ser, Marcos Paulo não é um cara que faz muitos gols, né? Então pode significar alguma coisa assim, não, gols pode atrapalhar dentro de campo. Ok,
Então você vai lá e coloca ele, de repente, metas de número de jogos em que ele deve atuar, ou convocações, ou então, enfim, tem ali uma série de coisas que o Fluminense pode negociar dentro desse perfil. Até mesmo uma porcentagem a mais, né? Lembrando, o Fluminense já não tem mais 100% de Marcos Paulo, porque tem algumas farpelas que ficaram para trás aí em negociações de renovação. Não sei se essa negociação envolve isso também, mas, por exemplo, às vezes é mais vantagem o Fluminense perder 10% agora para poder manter o salário mais baixo, dar 10% para o próprio jogador, e lá na frente, se a venda for muito bem feita, o Fluminense perdeu dinheiro, mas não perdeu o fluxo de caixa agora. Enfim, tem uma série de coisas que o Fluminense pode conversar com o jogador para tentar a renovação. Ao meu ver, me parece bem encaminhado. Acho que terá um final feliz. Mas o crucial para isso é Marcos Paulo jogar bem. O principal é esse, porque no fim das contas tudo isso envolve uma coisa, as atuações do jogador. Não vinham sendo boas, teve uma de destaque contra o Atlético Paranaense e não foi boa também contra o Vasco. Que ele recupere o futebol e que renove por um valor astronômico e o Fluminense venda ele por um valor mega astronômico e que a gente se torne o clube mais rico do Brasil na história do futebol mundial da face da Terra. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!